Crianças, então, olha só. Vamos terminar agora a nossa aula, né? Vamos lá para o conteúdo de ciências. No conteúdo de ciências, hoje nós temos aí uma experiência para vocês fazerem. Então, o que vocês vão fazer? Lá no quintal de vocês vão pegar um pedaço de barbante. Se não tiver um pedaço de barbante, você pode fazer um risco mesmo, pega um pedaço de gravito e faz um risco, um círculo. E aí, a parte de dentro desse círculo, você vai imaginar que seja uma floresta. A parte de fora do círculo, você vai imaginar que você fez uma plantação de soja, de tomate, de arroz, de qualquer coisa, né? Você fez uma plantação aqui nessa parte de fora. Então, você preparou a terra, né? E vai fazer toda a adubação dessa terra, preparar tudo para que as suas plantas cresçam bonitas e saudáveis. E aqui nesse cantinho nós temos uma floresta com árvores nativas, uma vegetação nativa, né? Ou seja, que não foi alterada, que o homem não mexeu, são árvores que nasceram ali sem nenhuma interferência humana. E aí você vai pegar um copo ou uma jarra e vai despejar água bem aqui próxima à linha, né? Próxima ao círculo. E esperar um pouco. E aí você depois vai pegar um pouco de papel picado e jogar aqui nessa parte onde você jogou água aqui próximo, né, da linha. Então você jogou água aqui próximo dessa região da linha na sua plantação e aí você vem aqui e joga pedacinho de papel picado. E aí você, se estiver ventando, ótimo. Você vai observar o que vai acontecer com o papel picado. Se não estiver ventando, você vai pegar aí alguma coisa que faça vento e começar a abanar esses pedacinhos de papel para ver para onde que vão os pedacinhos de papel. E aí você vai observar e responder as questões. Número 1. A água despejada sobre o solo molhou apenas a área da plantação ou também a área da floresta? Então, o que aconteceu aqui quando você despejou a água e esperou um pouquinho? Você vai ver que a água, o solo vai sugar toda a água que você jogou. Então, você vai imaginar, né? Você imagina que lá na sua plantação você jogou água cheio de agrotóxico, de adubo, de um monte de coisas. Então, essa água foi sugada pelo solo e apenas a sua plantação sugou essa água ou a água ela acabou indo para a floresta também? O solo da floresta, ou seja, a terra, você vai observar que se a terra que pertence à floresta, ela também ficou úmida, se ela também ficou molhada. Isso significa o quê? Que quando a terra ela absorve a água, ela está absorvendo tudo aquilo que foi misturado com a água. Então, tudo que você jogar na sua plantação que estiver muito próximo à floresta, vai atingir a floresta. Então, às vezes a gente pensa assim, estou jogando agrotóxico, né? Que são substâncias que servem para matar pragas, matar alguns insetos que começam a atacar as plantações, e aí joga na plantação e pensa que isso não vai chegar até a floresta. E muitas das vezes chega, porque o solo ele absorve tudo que nós jogamos nele, né? Então, se ele absorve, ele vai para o fundo do subterrâneo, vai contaminar o lençol freático, que é onde passa a água que nós bebemos, por exemplo, né? E aí vai também atingir as raízes das outras plantas que não estão lá na sua plantação, estão um pouco mais afastadas, mas como o solo ele suga tudo que a gente joga nele, as outras plantas também, as florestas vão ser atingidas. Número 2, se a água do experimento representasse um agrotóxico aplicado na plantação, a área da floresta estaria protegida dele? Comente. Então, olha só, se você imagina se não fosse água que você estivesse jogando, se fosse um agrotóxico, essa área da floresta, essa área que está aqui na floresta, ela estaria protegida? Não estaria, porque se você jogou aqui muito próximo da floresta, tudo que você jogou próximo aqui na sua plantação está próximo à floresta, vai também atingir a floresta, vai atingir as plantas, consequentemente vai atingir também os animais que precisam dessas plantas para sobreviver, né? 3. Certas sementes são carregadas pelo vento. Onde foram parar as sementes do experimento? Então, quando você jogou pedacinhos de papel aqui, o que aconteceu com o pedacinho de papel? Ele ficou só na sua plantação, a semente que você jogou, que a pessoa que está plantando vai ficar só na área da plantação? Não, ela vai voar e vai atingir outros lugares. E vai atingir também a floresta. Então, as sementes que você jogou, ela pode ir para qualquer lugar que esteja próximo à sua plantação, inclusive para as florestas. E quando as sementes elas vão para a floresta,
plantas que não são próprias da floresta vão começar a crescer aqui e vão começar a matar, a prejudicar todo o ecossistema, ou seja, todo o ciclo de vida que está aqui dentro dessa floresta. Porque essa planta que você estava plantando aqui na sua plantação não é própria desse tipo de ecossistema, né? Não faz parte dessa floresta, não faz parte desse ecossistema. Então a gente viu nas atividades anteriores, lembra lá das pragas, né? Quando a gente pega alguma coisa que não é daquele lugar próprio e coloca aqui dentro, a gente altera esse meio, né? A gente altera todos os seres vivos que estão aqui, que dependem desse ciclo de vida para sobreviver, todos eles acabam sendo afetados. E aí, logo na página seguinte, nós vamos falar então sobre adubação. O que é adubação? A gente viu, né, nós vimos, quando nós falamos sobre fotossíntese, não sei se vocês se lembram, né, deveriam lembrar, nós falamos que as plantas elas se alimentam de tudo, de restos orgânicos que são deixados no solo, né? Que entram em decomposição e aí as raízes sugam esses nutrientes e se alimentam desses nutrientes. E aí o que acontece? Na floresta nós temos restos de frutas, folhas secas que caem no chão e se decompõem, galhos secos, fezes de animais. Nós temos vários restos de várias coisas que se decompõem, que estão no solo, que servem como nutrientes para as plantas. Só que aí, quando nós precisamos fazer plantações, quando a gente vai mexer com a agricultura, a gente destrói uma parte daquela vegetação, daquela floresta, né, daquela natureza, para fazer a preparação da terra para plantar. Quando a gente planta, várias vezes planta, colhe, aí retira todas as plantas, planta de novo, colhe, planta de novo e colhe, o solo, a terra vai ficando pobre em nutrientes, porque não tem mais os galhos, as folhas secas, não tem mais os restos de fezes de animais para servir de adubo natural para a planta. Então, quando a gente destrói todas os vegetais que estão ali, os vegetais naturais da natureza, né? As plantas naturais que estão ali naquela floresta, a terra fica desprotegida, o solo fica desprotegido, e quanto mais você vai mexendo, mais vai empobrecendo aquele solo, vai perdendo os nutrientes. E aí é necessário, então, a gente fazer a adubação. A adubação significa que você vai deixar o solo fértil, né? O solo rico para que as plantas cresçam fortes, saudáveis, né? Bonitas. Só que aí existem dois tipos de adubação. Existe a adubação sintética, que são desenvolvidas, né, em laboratórios, e existe a adubação orgânica, né? Que são feitos, por exemplo, com fezes de galinha, né? Tem gente que junta lá o cocô de galinha para jogar na plantinha, junta lá o cocô de vaca também, né? Os estercos para jogar na planta. Então, isso são adubos orgânicos, né? São naturais. Então, existem esses dois tipos de adubo. E geralmente o adubo que faz melhor para a planta e para o meio ambiente são os adubos orgânicos, que não afetam, não destroem o meio ambiente. E aí nós temos aqui também duas fotos, né? A foto do adubo sintético, que é o adubo produzido pelo homem, né? Em laboratórios, em fábricas que produzem adubo. E aqui nós temos o adubo orgânico, que são os restos de fezes, restos de materiais em decomposição, folhas secas, vegetais, né? Que a gente usa aí na nossa para fazer comida todos os dias, e a gente não vai utilizar mais os restos, a gente utiliza aí para fazer compostagem, por exemplo, né, para fertilizar a terra. E nós temos também aqui um adubo muito utilizado, que são esses humus produzidos pelas minhocas. O que é o humo? É como se fosse o cocôzinho da minhoca, né? Então, a minhoca se alimenta de todos os nutrientes que você joga lá na terra, né? De restos de comida, por exemplo, e aí ela se alimenta de tudo isso e ela vai soltando as suas fezes nessa terra, e essa fezes é chamada de humus, né? Humus de minhoca. E é extremamente rica e importante para as plantas e elas gostam bastante. Então, essas são formas de você adubar a terra, de deixar a terra mais rica, né, para que as plantas possam crescer de forma saudável.
E aí vocês, então, vão responder o exercício que está aqui, né, nessa página, pode responder no livro mesmo. E no roteiro de vocês tem aí algumas perguntinhas bem simples, perguntando, falando, querendo saber de vocês, que vocês entenderam por adubação e qual é a diferença entre adubo sintético e adubo orgânico, tá bom? Então é isso.